Olá, seja bem-vindo, bom final de tarde de terça-feira, hoje dia 15 de maio de 2018. A partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias, com as informações do agronegócio, as informações da economia relacionadas também ao agronegócio e o clima e também as cotações. Você sabe que pode participar do nosso programa diariamente, a gente tem essa programação ao vivo nas redes sociais da Destaque Rural. Participe, dê aí o seu comentário e também as suas sugestões para o programa. Comente e também mostre que você está aí ligado na programação do Destaque Rural Notícias. Alguns assuntos que a gente vai tratar hoje aqui no programa: exportações do agronegócio crescem no mês de abril na comparação anual. Vamos falar da Expo Leite, que começa amanhã em Esteio. Também sobre que a seca continua atrasando o semeio da safra 2018 do trigo. E outras informações, como por exemplo, como foi o desempenho hoje do dólar, da Bolsa de Valores e também informações relacionadas a questões internacionais, especialmente de exportações da carne brasileira para outros países, para a China, para a União Europeia. A partir de agora, então, está no ar Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. As exportações brasileiras de produtos do agronegócio atingiram 8,89 bilhões de dólares no mês de abril de 2018. Essa cifra é 2,7% superior ao registrado em abril de 2017. Com esse resultado, a contribuição do agronegócio nas exportações totais brasileiras alcançou 44,8%. A Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, divulgou hoje os números da balança comercial do agronegócio. Vamos então a alguns dados aqui. Olha, a diferença entre a exportação e importação, que é a balança comercial, que gerou saldo positivo, foi de 7,59 bilhões de dólares em abril, contra 7,57 contabilizados em abril de 2017, há um ano atrás. O destaque da pauta, segundo o MAPA, foi o complexo florestal, puxado pelas vendas de celulose, que teve recorde no mês de abril em quantidade, 1,17 milhão de toneladas, ou seja, mais 10,4%. E o valor, mais 40,3%, que foi 643,8 milhões de dólares. No complexo soja, o farelo de soja teve incremento de 30,7%, segundo os dados do MAPA. Atingiu 614,21 milhões de dólares em abril de 2018. Na quantidade, a alta foi de 16,9%, chegou a 1,55 milhão de toneladas. De acordo com a análise, a seca na Argentina prejudicou a produção do grão, possibilitando que o Brasil ampliasse suas exportações do produto, incorporando parte das vendas do país vizinho. Um evento que acontece a partir de amanhã no Rio Grande do Sul. O Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio recebe a partir de amanhã a 41ª edição da Expo Leite e 14ª FenaSul. A programação inclui exposições, julgamentos, entregas de prêmios, também concurso leiteiro, eleição da nova diretoria Gadolando e o já tradicional banho de leite para os vencedores. A feira tem entrada gratuita e ela vai até o dia 20 de maio. O semeio do trigo foi iniciado no Paraná na segunda quinzena de abril, mas as atividades ainda estão lentas devido às estiagens da região sul. Em função deste atraso, a área alocada ao cereal, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, pode ser menor nessa temporada. Os dados, a análise é do CPEA Exalc USP. De acordo com o DERAL SEAB, apenas 7% da área havia sido semeada no Paraná até a semana passada, atraso de aproximadamente 20 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano passado. No Rio Grande do Sul, o cultivo ainda não foi iniciado. Em São Paulo e também em Santa Catarina, produtores também estão atentos ao clima seco. As atividades nesses estados devem ser iniciadas com o retorno das chuvas. No mercado, as preocupações com o clima também deixam produtores retraídos, mantendo os preços do trigo em forte alta. Os negócios têm sido pontuais, já que a oferta do trigo, da qualidade do trigo, está com qualidade baixa, Além disso, alguns compradores negociam só para repor estoques de curto prazo.
Ainda falando sobre o Paraná, olha, a colheita da primeira safra de milho verão 2017-2018 atingiu 98% da área plantada no Paraná até ontem, segundo informou o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná. O desempenho representa avanço de 2 pontos percentuais em comparação com o relatório anterior e é exatamente o mesmo apurado no mesmo período do ano passado. O levantamento atual mostra que 10% das lavouras de milho verão estavam em condições médias e 90% em boas condições, todas em fase de maturação. Já nas terras de milho safrinha ou segunda safra, aquela de inverno, o plantio foi encerrado com 16% das lavouras consideradas ruins, 44% em situação mediana e 40% em boas condições. Em relação às fases da segunda safra do cereal, 5% encontravam-se em desenvolvimento vegetativo, 38% em floração, 53% em frutificação e 4% em maturação. O plantio do trigo atingiu 35% da área prevista para o estado até ontem, avanço de 28 pontos percentuais ante o relatório do DERAL de 8 de maio. E os preços da saca de milho vão se manter firmes nas próximas semanas por causa da seca nas principais regiões produtoras. Essa é a avaliação da Scott Consultoria numa nota publicada sobre a cultura nesta terça-feira. Segundo a Scott, as cotações devem começar a ceder somente no mês de junho por causa do avanço da colheita da segunda safra de milho, a safrinha. As más condições climáticas estão persistindo, principalmente nos estados do Mato Grosso e no Paraná, são estados grandes produtores de grãos. O levantamento da Scott mostra na região de Campinas, São Paulo, a saca de 60 quilos cotada a R$ 41,00 sem o frete. Na comparação com a média do mês de abril, teve alta de 5,3%. Se for feita uma comparação ao ano passado, no mesmo período, o valor do milho atualmente está 45,2% maior. E as entregas de fertilizantes para o consumidor final aumentaram 24,9% no mês de abril, em relação a abril de 2017, e somaram 1,723 milhão de toneladas. Este dado foi divulgado pela Associação Nacional para Difusão de Adubos, a ANDA. Com o incremento, as entregas nos 4 primeiros meses do ano superaram 3,4% as de igual intervalo do ano passado. Até março, as entregas acumuladas do produto ainda eram 1,3% inferiores às do primeiro trimestre de 2017. Segundo a ANDA, o crescimento no acumulado de 2018 é porque foi o início da retirada de adubos para as culturas de verão em Mato Grosso, cana-de-açúcar na região sudeste e trigo no sul. A produção nacional de fertilizantes intermediários em abril continuou abaixo da do ano passado em 6,7%, totalizou 618,2 mil toneladas e acompanhando também a queda que foi apurada no mês de março. No acumulado de 4 meses de 2018, o volume produzido foi 4,7% menor do que há um ano. E o preço das hortaliças subiu nas principais companhias, ou centrais, melhor, de abastecimento, as CEASAs do país no mês de abril. O destaque vai para o preço da cenoura e também da cebola, com as altas de 20% no caso da cenoura e alta de 50% no caso da cebola. Os dados foram divulgados hoje e eles estão no 5º Boletim Hortigranjeiro, que é elaborado pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo o estudo, a cebola apresentou aumentos consideráveis em todos os mercados analisados e chegou a ficar até 58,5% mais cara em Vitória, no Espírito Santo. A hortaliça também subiu de preço em São Paulo, 48,9%, no Rio de Janeiro, 48,5%, Recife, 47,6%, seguido por Goiânia, que apresentou alta de 43,7%, e Belo Horizonte, 26,2%. Cebola, então, foi o destaque aí no preço acima das hortaliças no mês de abril. No caso da cenoura, a alta de preços percorreu quase todas as centrais. A exceção foi Goiânia, onde a redução chegou a 5,79%. Os aumentos chegaram a 24,75% em Vitória,
16% em Fortaleza e 11,6% no Rio de Janeiro. Vamos agora falar de economia. A gente começa trazendo aqui informações internacionais referentes à economia e que tem também uma ligação muito forte com o agronegócio. Entra em vigor amanhã, dia 16, a proibição de importação de carne de frango de 20 frigoríficos brasileiros, 12 deles pertencentes à BRF, pelos países que compõem a União Europeia. A decisão foi tomada pela Comissão Europeia ainda no mês de abril e que se decidiu, após a terceira etapa da Operação Carne Fraca, que foi deflagrada em março do ano passado pela Polícia Federal para investigar denúncias de fraudes cometidas por empresários e fiscais agropecuários federais. A Operação Trapaça, que foi a terceira fase da Carne Fraca, teve como alvo a companhia BRF, que é dona da Sadia e da Perdigão. O grupo é investigado por fraudar resultados de análises laboratoriais relacionados à contaminação pela bactéria Salmonella pylorum. Em nota, a BRF negou os riscos para a saúde da população. Só que com a limitação da exportação para o mercado europeu, o que pode acontecer para nós aqui? A expectativa, então, é que aumente a oferta no mercado interno. Consequentemente, poderemos ter um preço mais baixo aí para o frango momentaneamente para o consumidor brasileiro. Só que tem um outro detalhe também que é negativo. A externalidade negativa nesse caso é que pode resultar em demissões no setor. Outro assunto também internacional que tem a ver com a exportação de carnes, uma missão técnica com especialistas veterinários chineses deve desembarcar no Brasil até o final do mês para vistoriar 84 plantas frigoríficas. O anúncio aconteceu durante reunião entre o ministro do Comércio da China, Zhongshan, e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Blairo Maggi, que está visitando Pequim, na China, para encontro com representantes do governo daquele país. A informação foi divulgada hoje à tarde em Brasília pela assessoria do MAPA. Desde a realização da Operação Carne Fraca, que acabei de falar aqui pela Polícia Federal, em março do ano passado, os chineses também impuseram restrições à importação da carne brasileira. Logo após a operação, então, o país chegou a bloquear totalmente a importação de carne. Em novembro do ano passado, o governo chinês havia rejeitado o pedido de autorização de 26 plantas frigoríficas brasileiras para exportar carnes àquele país. O veto ocorreu paralelo ao anúncio da liberação de outras 22 unidades. De acordo com o MAPA, a expectativa agora é de que a China libere boa parte desses frigoríficos para exportar. Também nas informações internacionais, agora referente à Argentina. Olha, empresários da Argentina estão articulando com mercados brasileiros a venda de 44 produtos alimentícios, entre eles frutas, orgânicos, doce de leite, azeite, vinhos, passas, queijos e assados. Uma missão comercial argentina desembarcou em São Paulo para incrementar as negociações. Os valores ainda estão sendo fechados. A missão reuniu representantes de 14 empresas argentinas de várias províncias: Neuquén, Rio Negro, Misiones, Catamarca, Mendoza, Buenos Aires e Tucumã. Na relação de frutas negociadas estão peras, maçãs, uvas frescas, nozes, laranjas e tangerinas. O secretário de Alimentos e Bioeconomia, que liderou a missão, Andrés Murchison, disse que o objetivo é fortalecer a presença de empresas argentinas em diferentes mercados compradores. E aí, como parte da missão, os argentinos então participaram de uma feira em São Paulo para exporem os seus produtos. A renegociação de dívidas de produtores rurais com bancos públicos está passando por dificuldades por falta de orçamento. O dado é do Ministério da Fazenda, segundo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Ele diz: nós não temos hoje dotação orçamentária para amparar essa despesa adicional. A gente sabe que o Brasil vive uma crise fiscal que impede que o país tenha investimentos ou então que faça algo como esse, renegociação de dívidas de produtores. O fato é que muitos produtores estão esperando informações sobre isso e também a renegociação que vai permitir que se consiga outros financiamentos.
Inclusive, essa renegociação está prevista na Lei 13.606, que institui o chamado Programa de Regularização Tributária Rural, que visa renegociar as dívidas com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que é o FUNRural, que prevê o parcelamento das dívidas e também condições especiais de pagamento. Além das dívidas com o FUNRural, está prevista na lei a possibilidade de renegociar dívidas também com bancos públicos. Só para se ter uma ideia, né, chegou esse assunto não só na área econômica, mas também na área política, tanto que o presidente Michel Temer chegou a vetar parcialmente o projeto de lei, sob o argumento de que alguns trechos do projeto estavam em desacordo com o ajuste fiscal proposto pelo governo. Mas depois os vetos foram derrubados pelo governo. Aí sim os agricultores familiares passaram a poder repactuar as suas dívidas com alguns bancos, entre eles o Banco do Brasil, do Nordeste, também o BNDES, e eles vão ter mais prazos para liquidar débitos com outros órgãos. Mas o fato é que, pelo que disse o ministro da Fazenda, então, a renegociação de dívidas de produtores rurais com bancos públicos está passando por dificuldades pela questão fiscal, por falta de orçamento. Tem os dados aqui que foram divulgados hoje na carta de conjuntura do IPEA. Para quem não sabe, o IPEA é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E os dados mostram que a expansão econômica ficou um pouco abaixo do esperado nos últimos meses. Por isso, então, o IPEA diz que vai revisar a projeção de crescimento da economia neste ano de 2018. Em março, o órgão divulgou projeção de crescimento de 1,9% para o PIB este ano. E para o ano que vem, a estimativa ficou em 3%. Na visão geral, visão geral da conjuntura, que foi o relatório que foi divulgado pelo IPEA, ele diz o seguinte em nota: os dados disponíveis de atividade econômica permitem prever que o resultado do PIB no primeiro trimestre deve vir inferior ao que era esperado na última visão geral da conjuntura, que foi divulgado em março de 2018. E esse fato, para o IPEA, deve ensejar uma revisão da nossa previsão pontual de crescimento para este ano, mas sem alterar de forma substancial, porém, a expectativa de continuidade do processo de reversão cíclica gradual. Então, o IPEA acredita que teremos aí um crescimento menor, né? Porém, ainda mostra uma retomada, aí, os dados, né, e também as expectativas, uma retomada da economia brasileira. Hora da gente agora saber como foram a Bolsa de Valores e também o dólar nesta terça-feira. Bom, de olho no mercado externo, os índices norte-americanos encerraram uma sequência de ganhos e também os treasuries, que são papéis do Tesouro norte-americano, saltaram para 3,7%. Afetou então o Ibovespa hoje, que fechou em leve queda, e o dólar teve uma forte alta de cerca de 1%, chegou a encostar em 13,70, mas fechou cotado a R$ 13,66, com um avanço de 0,9%. No caso da Bolsa, né, o benchmark da Bolsa Brasileira fechou com perdas de 0,12% aos 85.130 pontos. No caso do câmbio, existem dois eventos que os analistas dizem que fizeram com que ele disparasse, que é a alta dos treasuries, que eu falei antes, que são papéis do Tesouro norte-americano, que chegaram a 3,7%, e também com preocupações com o rumo da Argentina, que passa por situações de desafios econômicos. Vamos agora às indicações do clima? Vamos começar então falando o clima na região sul, a expectativa para amanhã, quarta-feira, dia 16 de maio. A gente vê no mapa ali que na parte sul do Rio Grande do Sul ainda tem a previsão de tempo bom, né? Mas depois um tempo mais fechado e com chuva, aberturas de sol mais para o norte, pegando o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina e também parte do Paraná. Então, a previsão do tempo diz assim: ar frio provoca diminuição das nuvens e queda de temperatura no centro-sul e no oeste do Rio Grande do Sul. O norte do Paraná tem pancadas de chuva à tarde. Nas demais áreas do sul, sol entre nuvens com períodos de nublado e previsão de chuva.
Vamos agora ver como é que está, qual é a previsão do tempo para o Centro-Oeste. Previsão para amanhã, quarta-feira, dia 16 de maio. Sol o dia todo no centro-norte de Goiás, Distrito Federal e nordeste de Mato Grosso. O sul e o oeste de Mato Grosso do Sul tem sol entre nuvens e chuva a qualquer hora do dia. As demais áreas do centro-oeste têm pancadas de chuva à tarde previstas. Vamos agora às cotações. A gente começa com as cotações de farelo de soja. Tem a cotação em Ponta Grossa de hoje, 15 de maio, R$ 1.470 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.490 o farelo de soja. Já a saca de soja em Passo Fundo, R$ 81,00. Em Paranaguá, R$ 85,50. Em Rio Grande, R$ 86,00. Em Rondonópolis, R$ 76,00. O milho em Passo Fundo, R$ 42,50. Em Ponta Grossa, R$ 41,00. Em Rondonópolis, R$ 29,00 a saca do milho. Agora o trigo em Dourados, a tonelada R$ 810,00. Em Cascavel, R$ 950,00. E em Carazinho, R$ 800,00. Essas foram então as informações do nosso Destaque Rural Notícias, edição de hoje, terça-feira, dia 15 de maio. Lembrando que você pode, se não conseguiu acompanhar todo o programa ao vivo, acompanhar também nas redes sociais o programa que fica gravado. Voltamos amanhã às 18 horas ao vivo, lembrando que você pode sempre participar, né, do nosso programa Destaque Rural Notícias, se manifestando nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.